Olá, amigos! Este é mais um momento Oficina de Emoções. Hoje vamos falar sobre os nossos fantasmas interiores. Falando de fantasma, logo nos lembramos de histórias de fantasmas, filmes de fantasmas, experiências que alguma pessoa tem, ou nós também tivemos, com algo que nós não explicamos e deduzimos, olha, só podia ser um fantasma, não é? Mas existe sim fantasmas que nos assombram na nossa memória. Do jeito que uma criança, quando vê a sombra de uma palha de coco, de coqueiro, né, a sombra de uma árvore projetada na parede, ela vê algo tão grande e tem medo e pensa que é um monstro. Assim mesmo, a nossa memória vê certas situações do passado ainda com uma sensação de desconforto, uma sensação de coisas mal resolvidas. São os traumas, aquilo que nós nos culpamos, aquilo que a todo momento estamos trazendo à nossa memória e pensando, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter me comportado diferente. Ou, ao contrário, eu poderia ter feito outras escolhas e ter percebido isso, mas como que eu não percebi? Não é? Então são coisas que nos assombram, que é o passado no presente, a todo momento. E isso é natural, porque é a experiência do passado que faz com que nós nos tornemos pessoas mais sábias, mais assertivas no presente. Entretanto, há coisas do passado que nós ainda não fechamos, não nos conformamos, não concluímos, né? Coisas que nós não fechamos bem. E como consequência, no nosso dia a dia, estamos sempre lembrando através de um detalhe do aqui e o agora. Esse detalhe, no presente, abre a chave desse guarda-roupa que guarda os fantasmas da nossa história. E aí vem os fantasmas de situações da infância, situações da adolescência, situações de fases da vida, em que depois que passou tudo, nós interpretamos de forma ainda negativa. Por isso que se transforma num fantasma, porque não concluímos positivamente. Estamos sempre nos cobrando, estamos sempre nos culpando, estamos sempre pensando que poderia ser diferente, inconformados. Então, são situações em que já passaram. Elas não são reais, não são concretas, porque não acontecem no aqui e no agora, mas estão dentro do nosso guarda-roupa da memória e estão guardadas como fantasmas, porque estão mal concluídas, mal resolvidas. O que você faz com os seus fantasmas? Quais os fantasmas que lhe rondam ainda hoje? Fantasmas no tempo de escola, fantasmas da época de adolescência, fantasmas da época de quando você começou a namorar, os fantasmas da vida profissional, os fantasmas que de alguma forma, quando você se lembra, ainda dá uma dor no peito, um nó na garganta, uma vontade de chorar, ou uma revolta, uma raiva, uma tristeza. E o que fazer com isso? A primeira coisa é pensar, isso não existe mais, só existe na minha cabeça, na minha memória. Então, é um fantasma. Segunda coisa é, o que eu faço com esse fantasma? E como criança, quando nós projetamos alguma coisa na parede, e aquela projeção é muito maior do que o objeto real, assim também, agora nessa fase, quando nós nos deparamos com esses fantasmas interiores, podemos e precisamos pensar,
que essas projeções também não têm todo esse peso, não tem todo esse tamanho. É só uma questão de olhar, é só uma questão de interpretar, é só uma questão de pensamento, a maneira de pensar. E enquanto eu não mudo minha maneira de pensar, esse fantasma vai continuar comigo. Mas se eu quiser que ele vá embora, eu preciso mudar a minha maneira de pensar e deixar que ele vá embora. Sim, o verbo é deixar mesmo. Porque muitas vezes nós nos assombramos, mas acostumamos com os fantasmas. Não deixamos que eles vão embora. Achamos que já convivemos com eles há tanto tempo. A vida parece até estranha sem eles. É meio estranho, né? Meio louco essa dinâmica psíquica. Mas se de um lado o fantasma nos assombra, do outro lado nós acostumamos ser assombrados com ele. Quantas pessoas têm medo, mas gostam de assistir filmes de terror, né? Filmes de tensão. E ficam lá, aquela tensão, mas gostam. Por quê? Porque existe um vício. Existe uma química, uma bioquímica que é produzida quando a pessoa está vendo aquele tipo de filme, de conteúdo. Então, assim mesmo, pode acontecer com a convivência com as nossas memórias que ainda não estão bem concluídas e que nos assombram, trazendo de lá do passado sentimentos que não são bons. Mas podemos dar um basta nisso, dizendo não, eu não quero mais ver esse tipo de conteúdo, não é? Eu quero fechar esse guarda-roupa, quero me despedir desses fantasmas, quero fazer as pazes com eles, dizer, olha, tudo bem, eu agora te compreendo, você não tem todo esse tamanho, eu que aumentei esse tamanho, eu que te dei essa forma, eu que te dei esse nome, né? Eu que te dei esse sentimento, então o problema não é você que está me assombrando, sou eu. A questão sou eu que me permiti ser assombrada por você, não é? Quando nós vemos dessa maneira as coisas, aí sim começa a libertação desses fantasmas interiores. E assim ficamos por aqui. Se você deseja mais saber sobre o nosso trabalho, acesse o site casademaria.org.br. Até a próxima, com a graça de Deus.